Olá pessoal do J Explica, aqui é o professor Roger e a gente vai dar continuidade à aula anterior, ok? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre palavras homônimas e palavras parônimas. O que vem a ser as duas e qual a importância para nós, ok? As palavras homônimas, elas possuem três subgrupos, ok? A gente vai começar pelas homófonas heterográficas. Que nome estranho é esse, né? Que nome estranho é esse? A gente vai começar com elas. Homófonas heterográficas. Vamos decifrar esse nome primeiro. Homófonas. Homo é mesmo, tá? E fonas vem de fone, de som. Então, homófonas, mesmo som. Heterográficas, hétero, diferente, gráfica, escrita, né? Grafia. Então, nós temos aqui mesmo som, homófonas, e grafias diferentes, escritas diferentes, heterográficas. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa tirinha. Vamos observar o seguinte. Nós temos aqui a Mônica e o Cascão, e eles estão conversando. A Mônica faz a seguinte pergunta. Ônibus tem assento? E o Cascão vai responder. Depende da hora que você toma. Claro que as imagens, né, e os quadrinhos vão nos ajudar a entender melhor o que isso significa, né, o que está acontecendo aqui. Bom, a Mônica ela pergunta para o Cascão se ônibus tem assento. Esse assento que ela perguntou é um assento com C, ou seja, é um assento gráfico, é o assento da palavra. E ele responde a pergunta dela pensando num outro tipo de assento, que é num assento com dois S, que é o assento o assento do ônibus, né? O assento para os passageiros não? E o motorista. Enfim, a palavra assento existe tanto com a letra C quanto com a letra, o dígrafo SS, tá? Tem o mesmo som, mas são escritas de forma diferente, ok? Então, ela pensou num acento e ele pensou em outro acento. Entretanto, o som é o mesmo, ok? E nessas palavras aqui embaixo, é isso que vai significar, tá? Elas estão na mesma relação que essas palavras. Cela com C e cela com S, cada uma tem um significado diferente. Porém, o som das duas é o mesmo. Cela com C é a cela da cadeia, cela com S é a do cavalo, é aquele apetrecho que a gente coloca para poder fazer a montaria. Concerto com C, concerto com S. Concerto com C é o concerto musical. Concerto com S é o concerto da roupa, né? O concerto que a costureira faz na roupa, por exemplo. Acender com C e acender com SC. Acender com C, acender o fogo, né? Na hora de fazer a comida. E acender com um SC é você ascender a um cargo mais alto, enfim. E das outras palavras a mesma coisa, tá? Passando as homófonas heterográficas, que significam o mesmo som e escrita diferente, que tem inúmeras palavras, tá? Inúmeras. Nós vamos para as homógrafas heterofônicas, tá? As homógrafas heterofônicas. Que significa o quê? Homógrafas, mesma grafia, heterofônicas, sons diferentes. Palavras que têm a mesma grafia e têm sons diferentes. Então vamos lá. Colher. É a colher que a gente está acostumado a tomar a nossa sopinha, por exemplo. É colher objeto. E colher, né? É o verbo colher aqui. Eu vou colher uma fruta, eu vou colher um legume, enfim. Vou colher alguma coisa. Gelo é aquele que a gente coloca no nosso suco. E gelo, que é o verbo, né? Eu gelo. Começo, tem o fim e tem o começo, um substantivo. E começo, o verbo, né? Eu começo, por exemplo. E as palavras abaixo, a mesma coisa. É interessante aqui também a palavra molho,
molho, substantivo, né? Pode ser um molho de chave ou pode ser um molho do macarrão. E o verbo, né? Molho, eu molho, tá? Então, nós temos aí uma pequena diferença que a gente diria, né, fonética, uma diferença de som, ok? Então, homógrafas, mesma grafia, heterofônicas, sons diferentes. E aí, nós temos o terceiro subgrupo, né? Nós temos o terceiro subgrupo, que são as homógrafas homófonas, né? O terceiro subgrupo é o grupo das homógrafas homófonas, ou a gente pode encontrá-las também com o nome de homônimas perfeitas. Mas por que será homônimas perfeitas? Vamos dar uma olhada. Homógrafas, mesma grafia. Homófonas, mesmo som. Então, elas são escritas da mesma forma e faladas da mesma forma, porém com significados diferentes. Nada, por exemplo. Vamos analisar a tirinha aqui. Vê alguma coisa? Pergunta o pinguim. E o outro responde nada. Aí vem a orca e come o pinguim. Falei para você nadar. Ou seja, a ideia aqui é a de perceber como a mesma palavra entendida com significados diferentes fez uma baita diferença na vida do pinguim. Então, olhem lá. Nada, que é o mesmo nada que o pinguim que estava correndo perigo entendeu. Por quê? Porque ele é um pronome advérbio. Nada, tudo. Tudo, nada. Tá? Esse nada é o contrário de tudo, né? E aqui o pinguim entendeu que era isso que estava sendo falado. Mas na verdade não era. Era o outro nada. É o verbo nadar, né? Nada, nada. E foi essa a grande questão aí da tirinha. E temos alguns outros, por exemplo, fala, né? A fala, que é a mesma coisa de o discurso, né? A fala e o verbo falar. Então, a gente tem aqui duas palavras que têm o mesmo som, mesma grafia, mas significados diferentes. Dito e dito, né? O dito, que é lá do verbo dizer, e nós temos também aqui o dito, que é um substantivo, pode ser o nome próprio, por exemplo, ou o dito, isso está dito. Ok? São, que é um adjetivo, ela é sã, ele é são, e são, que é do verbo, né? O verbo ser. E também embaixo, livre e serra. Enfim, aqui nós temos três grupos, tá? Esses três grupos, o que a gente pode perceber? Que embora nós tenhamos palavras que são escritas da mesma forma e faladas da mesma forma, escritas da mesma forma e faladas de formas diferentes, entre outras questões, né? Como aqui no primeiro grupo que nós tínhamos, os significados delas são diferentes os três grupos, tá? Sempre com um significado diferente. Essa é a grande questão. E nós temos também as palavras parônimas. O que são as palavras parônimas? As palavras parônimas são as palavras que têm uma pequena diferença na escrita, tá? E que tem também diferença na fala. Aqui nós temos o verbo soar, que é produzir um som, e o verbo suar, que é de transpirar, né? A gente tem então um costume de usar o verbo suar para os dois. Suar para som e suar para transpirar, mas na verdade elas têm diferença, né? Uma diferença de letra ali. Soar e suar. E algumas outras palavras também têm essas diferenças, que é a palavra iminente, por exemplo, e eminente. Então, eminente, ilustre. Iminente, próximo. Emergir, ou seja, vir à tona. E imergir, mergulhar,
né? Ratificar, isso aqui é bem comum a gente se confundir. Ratificar, você confirma alguma coisa. Eu estou ratificando o discurso de fulano, ou seja, eu estou confirmando. E retificar, eu retifico, eu corrijo. Eu fiz algo errado no contrato, eu vou retificá-lo, ok? Essas palavras são bem parecidas. Descrição, isso é muito comum, né? A gente confundir. Descrição é um ato de descrever e discrição é uma reserva de atitudes, ou seja, aquela pessoa é muito discreta, né? Ela possui uma grande discrição e não descrição. Infringir e infligir. Ou seja, infringir significa transgredir. Você está infringindo a lei, ou seja, você não respeita a lei. E infligir, ele inflige a lei, ou seja, ele aplica a lei. Correto? Então, nós temos aqui algumas palavras que são parecidas num primeiro momento, mas na verdade são faladas de forma diferente e são escritas de formas diferentes, e têm significados diferentes, ok? Então são algumas pegadinhas aí da língua portuguesa. E temos agora as formas variantes. O que são as formas variantes? Tá? As formas variantes são palavras que têm mais de uma forma de escrita. Então, por exemplo, xerox é xerox ou xerox. Tá? São duas palavras que significam a mesma coisa. Porém, elas têm mais de uma forma de serem escritas. Então, nós temos xerox ou xerox. E algumas palavrinhas aqui embaixo também. Vejam, 14 e 14. As duas formas estão certas, tá? Quociente e quociente. Nós estamos falando aí de matemática, né? Quociente e quociente. Derrubar e derribar. Taverna e taberna. Transpassar, traspassar e trespassar, né? Olha que bacana. Nós temos aqui uma palavra que dá para escrever de 3 formas, né? A gente indica que sejam escritas da forma mais usual, né? Ou qual que a gente utiliza mais, certo? Transpassar, por exemplo, que a gente mais utiliza. Mas essa palavra tem outras formas de ser escrita, tem outras formas de grafar isso no texto, correto? Bom, essa parte é bem tranquila, tá? Então, nós temos aí palavras homônimas, que tem 3 subgrupos. Subgrupo das homófonas heterográficas, das homógrafas heterofônicas e das homógrafas homófonas, ok? Temos também as parônimas, e nas parônimas nós temos palavras que têm diferenças na escrita e têm diferenças também na fala. Tanto as homônimas quanto as parônimas, todas elas têm diferenças de significado, ok? Nas formas variantes, nós teremos palavras que têm o mesmo significado, mas que podem ser escritas de formas diferentes, tá? Formas diferentes. Então, nós temos 14 e 14. Né? Nós temos aqui palavras, essa palavra, por exemplo, que a gente pode falar 14 ou 14. Então, nós temos aí uma diferença fonética e temos também a curiosidade do mesmo significado, ok? Então, são palavras que têm o mesmo significado, mas que são escritas também de formas diferentes, e, enfim, vocês conseguem utilizar e vão encontrar as 2 ou 3 formas, dependendo da palavra. Existem muitas outras aí, que eu não coloquei, mas que a gente vai encontrar nos textos, que é muito comum, ok?
Como nuança e nuance, por exemplo. Nuança e nuance é a mesma coisa, mas a gente escreve aí de formas diferentes, ok? Bom, pessoal, por hoje era isso. E aqui estão as referências. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!